Neste vídeo aqui eu quero explicar para você que por algum momento se viu como eu pesquisando mais informações sobre os nomes sagrados que nós temos nas escrituras, e se você, assim como eu, qualquer dia se deparou com a explicação dada por um professor de idiomas, né, geralmente professor de hebraico ou do grego ou do latim e até de aramaico, quando você pesquisa sobre esses assuntos que mexem com esses idiomas da época que as escrituras foram produzidas, você sempre acaba naquele momento em que o professor usa aquele argumento dizendo que a gramática é assim, a gramática funciona desse jeito, a gramática é que manda. Eu vejo até alguns professores tentando explicar os nomes corretos, né, os nomes verdadeiros, mas eles sempre acabam, infelizmente, cumprindo o que todo professor tem que fazer. O professor, ele tem que, ainda mais professor de idiomas, ele tem que ensinar o que está na regra, né, o que está na gramática. Eu falo também como professor de idiomas, eu sou professor de idiomas, e nós temos que ensinar aos nossos alunos realmente o que é correto, né, o que está na gramática, para que o aluno não fale errado e não consiga ter um bom uso daquele idioma que ele está estudando. Mas quando a gente precisa analisar um texto, analisar uma informação que, infelizmente, eu acho que você sabe que foi bastante manipulado, bastante distorcido, fica um pouco difícil você confiar cegamente em tudo que lhe é mostrado assim. E para mim, como professor de idioma, foi mais difícil ainda, justamente por ter esse conhecimento, por ter essa base e também saber por onde questionar com relação a isso. Então, como eu vejo que isso é uma dúvida de muitas pessoas, e eu vejo que, infelizmente, muitos professores aí eles não falam disso, que eu acho que é uma obrigação do professor de explicar de onde é que ele tira a certeza dele, para que realmente o aluno possa escolher se realmente ele pega aquilo para ele ou não. Então, sempre que um professor bate o martelo dele com relação à conclusão do que ele está explicando, o que ele está ensinando, a opinião dele, ao ensinamento dele, que ele usa a gramática como pedra fundamental, como base para sua afirmação, seu ensino, você pode até ver na página da Wikipédia, falando sobre gramática, ele diz bem assim: designa um conjunto de regras que regem o uso de uma língua. Então essa é a função mais prática e direta da gramática. É definir um conjunto de regras que regem o uso de uma língua. Por isso que os professores falam tanto gramática disso, gramática daquilo, para definir como é que você deve ou não usar ou aprender a usar aquela língua, né, aquele idioma. Então ele sempre usa a questão dessas regras gramaticais, só que tem um pequeno probleminha nisso daí, que a gente tem que pensar quem é que define essas regras, né? Quem é que bate o martelo, que diz como é que deve funcionar essas regras, já que quando o mundo foi criado não existia nenhuma faculdade de idioma, nenhuma faculdade de línguas para explicar como é que ela deveria ser usada, né? Então justamente essa função é uma organização de homens que pararam para definir como é que funcionaria essa relação de palavras e frases e expressões e significados. Não pretendo entrar muito no contexto do desenvolvimento da linguagem, como o ser humano começou a falar e colocar significado nessas coisas, porque aí já é para quem gostar de se aprofundar com relação a esse assunto. Mas como a gente está numa era assim, com a linguística tão desenvolvida, né, com essas áreas da gramática também muito desenvolvida, então não tem necessidade de a gente voltar até esse ponto. O que a gente precisa entender é como é que essas regras chegam para a gente. Então, por aí você já tira
que sempre que se fala de gramática, se fala de um conjunto de regras. E o principal é a gente saber quem determina essas regras, né? Para a gente poder crer ou não 100% no que é falado. Então, dentro dessa parte da gramática, nós temos, né, essa teoria geral da gramática, que ele define como gramática é a arte de colocar as palavras certas nos lugares certos. Então, essa é a arte, né, de você colocar as palavras certas nos lugares certos. Agora, aqui ele não faz nenhuma distinção com relação aos fatores sagrados, com relação à forma como as coisas se organizam de maneira sagrada, né? Como foge à regra, vamos dizer assim, com relação à aplicação do que é certo e qual é o local correto daquela palavra. Então aqui no site da Wikipédia você tem mais informações aqui, recomendo a leitura. Mas eu vou partir para uma parte mais interessante aqui, que é o sentido desse vídeo, que é a história da gramática. Então tem informações bem interessantes para ser analisadas com relação à história da gramática. E por que você precisa saber disso? Porque todo professor ele tem que alinhar a sua argumentação, os seus estudos. Na faculdade a gente aprende a defender isso aqui, a ter isso aqui como um guia. Então tudo que a gente for ensinar ou for buscar uma explicação tem que estar embasado dentro da gramática. Só que gramática e assuntos religiosos eles não se misturam. Assim, gramática e termos sagrados eles não se juntam. Em algum momento isso pode ser problemático. Porque a história da gramática, as primeiras gramáticas sistemáticas se originaram na Idade do Ferro na Índia. Então tem uma colocação bem antiga com relação ao seu surgimento, né? As primeiras gramáticas sistemáticas que se tem notícia. Já no Ocidente a gramática surgiu como uma disciplina do helenismo. Então assim, só para você ver de onde que ela veio como disciplina, com autores como Rianos e Aristarco. Então, dessa forma que ela foi tornada uma disciplina. A mais antiga obra existente, a arte da gramática, é atribuída ao gramático grego Dionísio. Grego, é bem importante você prestar atenção nessa relação aqui, gramático grego, né, que a gente sabe que aqui vem dos gregos, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E serviu de base para as gramáticas grega, latina e de outras línguas europeias até o Renascimento. Então serviu também de base, né? Que são as informações principais para gramáticas gregas, latinas e outras línguas europeias. Então, para você ver essa influência que teve até nessa questão da organização. Com o advento do Império Romano, que é bem interessante frisar isso, os romanos receberam essa tradição dos gregos. Olha que junção bacana. Império Romano mais Grécia, os romanos mais os gregos. E traduziram do latim os nomes das partes da oração e dos acidentes gramaticais. Então, olha que junção boa, né? Para não dizer o contrário. Romanos mais gregos, traduzindo do latim. Muitas dessas denominações chegaram aos nossos dias. Para você ver que não está tão longe da gente. Muitas dessas denominações chegaram aos nossos dias. A gramática latina foi desenvolvida seguindo modelos gregos. Gramática latina, modelos gregos. Devido ao trabalho de autores como Lúcio, Ornelli, e tem alguns autores que ele cita aqui. Gramática latina com os modelos gregos, preste bem atenção nisso. Contudo, aceita-se que o estudo formal da gramática tenha iniciado com os gregos, a partir de uma perspectiva filosófica. Então, veja bem essa relação, gregos, romanos, latim, tudo envolvido nessa organização da gramática. Então, para você ver como tudo que é usado hoje como regra, como definição de regra, ela pode ter sofrido algumas influências de dois povos
que sinceramente eu acredito que não teria compromisso nenhum em preservar algumas informações na íntegra, algumas informações completas como elas eram. E aí, para que você precisa saber disso daqui? Qual é a diferença que isso faz? É que quando você olha as línguas da Bíblia, aqui no site da Wikipédia diz assim, que a Bíblia foi escrita em hebraico. Nós já fizemos um estudo aqui sobre o hebraico e até pegando um pequeno pedaço do que foi falado lá está explicado melhor, com mais detalhes. A parte mais interessante da língua hebraica, né, que diz lá que foi usado na Bíblia por volta da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, ou seja, depois da invasão dos babilônicos e a destruição de Jerusalém, o hebraico clássico foi substituído no uso diário pelo aramaico, tornando-se primariamente uma língua franca regional, tanto usado na liturgia, ou seja, na parte que envolvia a parte religiosa da época, no estudo do Mishnah, que é a parte do Talmud, como também no comércio. Então, esse hebraico aqui, ele sofreu essa pressão do aramaico, né? Quando os babilônicos invadiram e destruíram Jerusalém, os babilônicos impuseram, né, essa língua, que era a língua que eles traziam. E essa língua exerceu muita influência em cima das escrituras, em cima da Bíblia, né, de traduções, de transliterações, de todo o processo que ela passou até chegar em nossos dias. E o aramaico trazido pelos gregos, a gente já sabe o que poderia ter vindo junto, né? O que poderia vir carregado com os gregos. O que a gente tem vindo dos gregos? Principalmente a mitologia grega. E junto com ela, nós temos as divindades gregas, né, que todos conhecemos, principalmente esse aqui. Então, não é muito difícil de se entender porque alguns professores de hebraico, infelizmente, ou de hebraico, aramaico, ou grego, ou latim, eles realmente fazem o papel deles. Que o papel de um professor é isso, é explicar de acordo com a gramática, é seguir essas regras aqui, é seguir as regras que regem o uso da palavra. Um professor realmente tem que ensinar essa arte aqui, sendo que não é ele que define, ele só se baseia, ele busca referências, ele busca formas de provar para você através de pessoas, né, como esses que estão escritos aqui, de que a forma de você falar é assim ou é daquele jeito. Então esse é um pequeno problema que você encontra quando você, infelizmente, tenta estudar assuntos tão delicados que envolvem os assuntos das escrituras. Principalmente se vier do hebraico, aramaico e do grego, e se for um assunto bem delicado, como é no caso o nome do pai e o nome do filho. Que eu acredito que essas duas informações, esses dois nomes, são os nomes que eu acredito que todos os povos pagãos que passaram por Jerusalém desejariam destruir, desejariam apagar de qualquer forma, ainda mais com essa pressão que sofreu pela linguagem, pelo aramaico, e todo esse processo que teve de mudança até chegar nos nossos dias. Então, os professores de hebraico, de latim, de grego, eles estão corretos, eles estão fazendo o que manda a cartilha, eles estão ensinando gramática, estão te explicando realmente o que eles foram ensinados a fazer. Eu falo por experiência própria, então a gente como professor de idiomas, a gente realmente ensina o que está na gramática. Só que infelizmente a gramática, ela não casa, ela não bate muito bem com os povos que exerceram algum tipo de poder sobre essas regras. Então, infelizmente, com nomes tão importantes como esse, eu acredito que
o Altíssimo nunca deixaria confiar duas informações tão importantes assim como seu nome, o nome de seu filho, na mão de gregos, nem na mão de romanos, na mão desse tipo de homens. Eu acredito que deveria haver, né, como há, uma outra forma, outro meio de se chegar a essa informação. Nem que fosse com pistas ou com cruzamento de informações para a gente chegar a essa resposta, que é tão simples, que é tão básico no nosso dia a dia, a gente não percebe. Então, mesmo tendo os gregos, os romanos se organizado para acabar com essa informação, eles não conseguiram. Então, por isso que eu, como professor de idiomas, eu afirmo que não dá, infelizmente, para um professor de hebraico, de grego ou de latim tentar bater o martelo com relação a esses nomes, a não ser que ele se desprenda dessas regras criadas pelos gregos, pelos romanos e por aí vai. Porque se assim não for, não tem como. Infelizmente, a gramática dos homens, infelizmente, não funciona com a gramática do Altíssimo. Então, infelizmente, não tem como negociar essas informações. Então, toda vez que você ouvir um professor se baseando em cima da gramática para defender o nome, pode ter cuidado, porque ele ainda está preso a essas regras mundanas, a essa lei do mundo, que te ensina a falar, como falar, qual a forma correta, qual palavra você deve usar, qual palavra é um palavrão, e assim manipular, até o que sai da sua boca, até a forma como você tem que se expressar. Por isso que crer 100% na explicação gramatical de um professor, no embasamento gramatical de um professor, não é seguro para bater uma tela com relação a isso. Então, resumindo tudo que foi explicado aqui, todos os professores, qualquer professor que você vê de latim, de grego, de hebraico, defendendo as suas informações, defendendo a sua transliteração, a sua tradução, justificando na gramática, pode ter cuidado, pode fugir da explicação desse professor, porque ele vai, infelizmente, se basear nessas regras aqui, que teve influência do Império Romano, dos gregos, do latim. Então ele vai seguir a mesma linha de pensamento de vários professores que infelizmente ficam presos nessa bolha que eles criam. E o mais importante não é percebido, até porque na história prova que a briga foi grande para apagar esse nome. Até o aramaico mesmo, da época do judeu babilônico, né, como a gente sabe, a questão da invasão dos babilônicos para destruir Jerusalém, o aramaico judeu babilônico médio é a língua do Talmud babilônico, que foi completado no século VII, apesar de ser a principal língua do Talmud em seu conjunto. Vários trabalhos em hebraico e dialetos mais antigos do aramaico são cuidadosamente dispostos. O aramaico judeu-babilônico médio é também a língua por trás do sistema babilônico de apontamento, marcando as vogais em um texto que seria primordialmente feito somente em consoantes da Bíblia hebraica e do seu Targum. Então, só para você ver como até essa questão de apontamento, marcação de vogais, que antes era feita só com consoantes, ficou na responsabilidade do sistema babilônico. Então não tem condições de você chegar no nome do Pai e do Filho pela gramática desse mundo, pela gramática dos homens. Foi tudo manipulado, foi tudo alterado de alguma forma para que dificultasse bastante a nossa vida, né? Mas eles não esperavam que de uma forma tão simples nós poderíamos descobrir e chegar ao nome do Pai e do Filho. Então, eu encerrei esse vídeo aqui deixando
essa pequena mensagem, essa pequena instrução, para que ninguém se perca com relação aos argumentos da gramática dos homens. E no próximo vídeo eu comento como a forma tão simples de você chegar ao nome já foi feita há muito tempo, só que a gente que não percebeu.